Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a Laudate Deum, que destaca a urgência e a importância de ações imediatas e coletivas para preservar o planeta Terra para as gerações futuras. Ao longo de seu discurso, o Papa também enfatizou os efeitos devastadores das mudanças climáticas, destacando eventos extremos, como incêndios florestais, furacões intensos e inundações generalizadas, que têm assolado diversas regiões do mundo. Além disso, Sua Santidade apelou para a solidariedade global e a implementação de políticas que levem em consideração não apenas a preservação ambiental, mas também a equidade e a justiça social. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Os convidados para a nossa conversa hoje são Dom Evaristo Pascoal Spengler, que é bispo da Diocese de Roraima e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica e da Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB, e Isabelle Carvalho Gonçalves, que é mestra em Direito e Ciências Jurídico-Ambientais e membro do Grupo de Pesquisa em Energia e Meio Ambiente da Universidade Católica de Santos. Começo aqui cumprimentando o Dom. Uma satisfação tê-lo conosco aqui no Ponto 3. Paz e bem, Alex. Paz e bem, Isabelle, e a todos aqueles que assistem nesse momento. É isso aí, Dom Evaristo. Isabelle, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Alex. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu começo conversando com você, inclusive, Isabelle, a respeito desse assunto que é tão importante, essas mudanças climáticas que estamos enfrentando do ponto de vista jurídico. As pessoas, elas têm muitas leis, por exemplo, que podem resguardá-las, em especial as famílias mais vulneráveis? Então, eu queria, primeiramente, peço licença para agradecer e também parabenizar vocês por trazerem um tema tão importante e que precisa urgentemente ser democratizado, né, com acesso à informação de qualidade, que é essa questão da mudança do clima. Em relação à legislação ambiental brasileira, hoje o nosso sistema jurídico, ou melhor, o nosso arcabouço jurídico, ele possui duas leis que são diretamente relacionadas às mudanças climáticas. Ambas são de 2009. A primeira é a Política Nacional sobre Mudança do Clima e a segunda cria o Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima. A Política Nacional, ela estabelece vários princípios, objetivos, e ela também se desdobra em 5 planos setoriais, que seriam a redução de 80% do desmatamento na Amazônia, a redução de 40% do desmatamento no Cerrado, diversas ações para o setor de energia, para a agricultura e pecuária e também para a indústria. E o Fundo Clima, que é o nosso segundo instrumento jurídico, ele tem basicamente a finalidade de financiar os projetos e os estudos, né, enfim, todos os empreendimentos que visem a redução
de emissões de gases de efeito estufa e também para adaptação das mudanças climáticas. Legal, já a gente continua, inclusive, dentro desse aspecto jurídico, dessa parte do direito, mas agora eu quero perguntar aqui para o Dom Evaristo. Dom, o Papa recentemente, ele fez uma ressalva importante sobre essa questão das mudanças climáticas. Ele, inclusive, no Laudato Deum, falou a respeito, né, desse trabalho que a igreja precisa fazer em relação a esse esforço para cuidar do meio ambiente. E eu queria que o senhor conversasse com a gente também. Qual que é o papel da igreja dentro desse esforço global que o Papa nos solicita? Se vira a mensagem do Papa, geralmente é porque a situação está complicada mesmo, hein, Dom? O Papa Francisco, Alex, ele tem uma mensagem para a igreja e para o mundo. Porque o cuidado dessa casa comum não pertence apenas a um setor que vive nesse planeta, mas é um dever de todos nós, seres humanos. E a impressão que nos dá é que o ser humano é uma espécie suicida, que não se importa com a sua própria vida, a sua própria permanência no planeta e mesmo com as gerações futuras. Porque o Papa Francisco ele tem essa preocupação do cuidado da casa comum. Já havia feito um apelo muito sério ao mundo inteiro em 2015 com o nosso documento Laudato Si, que é esse apelo do cuidado com a casa comum, cuidado com como se usa os combustíveis que não podem ser cada vez mais fósseis, então tem que se usar energia cada vez mais limpa, mas esse apelo do Papa 8 anos atrás parece que repercutiu pouco na humanidade, e por isso o Papa sentiu agora, 8 anos depois, a necessidade de reforçar o seu apelo. Ele está mostrando que aqueles acordos que foram feitos de até o ano 2050, a temperatura se elevar apenas 1,5%, ela não está se prevendo, mas pode chegar a 3 graus. Isso seria um desastre muito grande para toda a humanidade. Derretimento das calotas polares, o gelo do alto das montanhas, a elevação do nível do mar, mas, além disso, com a elevação da temperatura do planeta, começa a surgir sérias consequências para o clima, como nós estamos vendo agora na Amazônia, no sul do Brasil. No sul do Brasil, ao mesmo tempo, esse ano, algumas populações sofreram seca em um período e agora enchente por 2 vezes. Na Amazônia, quando eu cheguei há 7 anos atrás, em 2016, via tanta água, pensei aqui, jamais veremos uma crise hídrica. E agora a Amazônia teve uma baixa tão grande dos rios que os peixes começaram a morrer por falta de oxigênio, o aquecimento da água. Em Tefé, um lago que nunca tinha visto uma temperatura superior a 32 graus, agora chegou a 38 graus e mais de 100 botos, 120 botos morreram em apenas um lago. Isso significa que o ser humano tem que tomar consciência, é preciso tomar medidas de não desmatar o nosso planeta, a nossa floresta amazônica, eu falo de modo específico porque lá é que eu vivo, né? E cuidar com o tipo de desenvolvimento. O desenvolvimento predatório, que não leva em conta o cuidado com o planeta, com o meio ambiente, é um projeto de humanidade suicida. É realmente uma situação muito complicada que a gente precisa rever, né? Até trago aqui uma informação, dados de que lá na região norte do país, onde citou o Dom Evaristo, muitos municípios estiveram recentemente em um estado de emergência, impossibilitados de receber embarcações que levavam inclusive alimentos, água potável, uma dificuldade muito grande. A igreja, inclusive, fez vários trabalhos sociais buscando atender essas pessoas. E aí, Isabelle, eu te pergunto o seguinte, queria saber de você, quais são os principais desafios na legislação ambiental brasileira para a criação de novas leis? Porque, como eu costumo dizer, a lei ela não te obriga
a cumprir, né, aquilo que ela impõe. Mas se você não cumpre, você sabe que tem uma punição por isso. E quais são os principais desafios para se criar uma lei voltada para o ambiente aqui no Brasil? Eu acho que é muito importante a gente explicar para o pessoal que está em casa que a questão, quando a gente fala de mudança climática e questão do clima, é algo transfronteiriço, né? Então, quando a gente pensa numa legislação nacional, a gente tem que ter em conta que o outro país, o país vizinho, o país que está na Europa, ele também precisa adotar uma política pelo menos parecida, né? Então, eu acho que o principal desafio jurídico ele está relacionado com uma questão de governança, né, de cooperação entre os países. E basicamente por isso, porque tem uma certa interdependência entre os países, considerando que os efeitos e os impactos, eles não vão se limitar ao território de um único país, né? E aí entra a questão que é muito discutida nas reuniões internacionais. Agora, no final do mês, a gente vai ter a COP28, né, que é a conferência das partes, que elas vão se organizar e se juntar para tentar discutir como a gente vai conseguir lidar com essa questão da adaptação ou mitigação da mudança do clima, que basicamente o que é discutido o que é bom para um é bom para todos, né? E nessas discussões internacionais sempre é adotado um princípio que é conhecido como responsabilidade comum, mas diferenciada, ou seja, todos os países são igualmente responsáveis por mitigar, né, os danos que são relacionados à mudança do clima, mas essa responsabilidade é diferenciada, ou seja, a gente precisa considerar, e quando eu falo considerar, na legislação, nas obrigações, as necessidades e as circunstâncias específicas de cada país. Por exemplo, um país que está em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a gente teria um pouco mais de dificuldade financeira para criar e desenvolver as metas de redução que foram assumidas voluntariamente nessas reuniões internacionais. E um outro ponto que eu também entendo como um desafio é a questão da soberania, ou seja, não existe como obrigar um país a fazer tal coisa, a assumir tal compromisso. Então, nessas reuniões, cada país indica seus compromissos perante os demais, só que não tem como prever nenhuma penalidade caso ele não cumpra. Acho que é basicamente isso, assim, a questão tanto da cooperação entre os países e da soberania. A gente tem muita dificuldade em relação a esses temas. Realmente, muita dificuldade, a gente percebe isso, os países eles se reúnem, tentam traçar ali acordos, mas que nem sempre acabam sendo cumpridos. Dom Evaristo, e eu queria saber do senhor o papel da igreja. A igreja, ela que abraça as comunidades nesse momento complicado que as pessoas atravessam, as famílias ali de repente com uma inundação, com a falta de abastecimento, como citamos, que aconteceu recentemente na região norte do país, o senhor vivenciou isso de perto. Qual que é o papel da igreja num momento como esse de mudança climática? A igreja, ela tem uma missão muito importante nesse momento também. Talvez é importante dizer até a motivação, por que a igreja se preocupa com a questão das mudanças climáticas. Alguns pensam que isso é assunto de políticos e que a igreja deveria estar fora disso. A nossa questão é que quando nós pegamos a Bíblia e lemos as primeiras páginas do Gênesis, nos deparamos, Deus criou o céu e a terra e vai separando a terra das águas, separa a luz das trevas, Deus cria todos os animais, os peixes. Então, nós estamos tentando preservar aquilo que é a criação de Deus. São Francisco de Assis, ele foi um exemplo clássico de um cristão que via em toda a natureza criada um reflexo do próprio Deus. E, portanto, o respeito às coisas criadas, tratar com carinho a todos os animais, a cuidar daquilo que Deus criou, é um papel a partir da nossa fé. Nesse momento em que a crise climática agora já se agravou, porque até uns anos atrás pensávamos que essa crise viria sim
mas talvez no ano 2030, 2040, 2050 já estamos sentindo agora os efeitos dessa crise climática com muita intensidade. E a tendência, se não houver mudanças sérias em todos os países para que nós tenhamos não aumento a temperatura, que nós não tenhamos queima de tantos combustíveis fósseis, nós teremos consequências ainda mais graves. Então, nesse momento, a igreja ela procura estar num papel de conscientização, né, de que todas as pessoas devem assumir esse cuidado. E quando eu falo esse cuidado, o Papa Francisco tem um pedido, uma solicitação muito grande a todos nós. A forma como nós produzimos, a forma como nós consumimos, está provocando lixo e que o planeta Terra não consegue absorver. Está também tirando as matérias-primas desse planeta que ele não consegue repor. Então, por isso, nós deveríamos ter uma consciência muito maior em relação à produção daquilo que nós consumimos e depois o que é que nós consumimos. Não só ir, digamos, num shopping center e encher muitas sacolas e voltar para casa, usar algumas vezes a roupa, depois já descarta. É isso que está trazendo, em grande parte, né? Depois, o consumo da carne. Os animais hoje também, em grande escala, ajudam o aquecimento global. Então, mudar a forma de vida, que a forma de consumir, o consumo da carne, por exemplo, que leva a uma produção muito extensa, e na Amazônia também nós vemos uma grande destruição já da floresta em função da criação extensiva de gado. Então, o consumo que nós fazemos em São Paulo, no sul do Brasil, no Sudeste, ele também implica na Amazônia, implica na conservação ou não do meio ambiente. Então, o Papa nos faz um apelo. Como é que nós consumimos de uma forma consciente e responsável? De outra forma, também a igreja, nesses momentos críticos, agora está apoiando também aquelas pessoas que estão isoladas em comunidades que já não conseguem mais ter acesso à alimentação, à água potável. Nesse momento é o socorro. Inclusive, nós viemos uma comissão essa semana da Repam a Brasília, trazendo essa situação da calamidade que a Amazônia vive em vários órgãos e ministérios do governo federal. Certo. Doutora Isabelle, como também participante, integrante, membro de um grupo de pesquisa de energia e meio ambiente, eu queria saber de você o seguinte: como é que vocês têm trabalhado em relação a essas mudanças climáticas? De repente tem algo novo pintando aí na nossa legislação que vocês vêm analisando, que você possa trazer para a gente aqui no programa? Legal. Eu acho que o que mais está sendo discutido agora em relação à mudança climática é o mercado de carbono, né? O Brasil está avançando muito nessas negociações. A gente tem um projeto de lei para regulamentar o mercado de crédito de carbono no Brasil. Hoje a gente tem um mercado voluntário, que é feito por empresas independentes, por certificadoras independentes, mas o Brasil também está avançando em regular esse mercado, né? A gente teve o PL que foi aprovado no Senado e agora está caminhando para a Câmara. E basicamente, dentro desse mercado de crédito de carbono, como que funciona? Um crédito equivale a 1 tonelada de CO2, né, de algum tipo de gás de efeito estufa que foi evitado. Então, o que a gente vê muito são empresas que acabam querendo reduzir as suas emissões ou compensar, e elas acabam investindo na compra desses créditos. Então, tem uma empresa que desenvolve um projeto que contribui para o meio ambiente em relação, né, ao clima, especialmente, pode ser um projeto florestal, um projeto de energia, e então essa empresa desenvolve, depois disso ela consegue certificar o crédito dela, esse crédito ele pode ser depois comercializado, e uma empresa que deseja compensar
as emissões, ou seja, ela colocou uma meta de emitir até tanto, e ela ultrapassou essa meta, ela pode comprar esses créditos e fazer essa compensação, né? Eu acho que o papel da academia, né, da pesquisa no geral, principalmente de promover e fomentar o debate, de produzir também pesquisa científica confiável, informação de qualidade. E eu queria dar o exemplo do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e hoje ele representa a maior autoridade mundial a respeito do aquecimento global. Ele basicamente sintetiza e divulga diversos relatórios sobre mudanças climáticas, focadas especialmente na questão do aquecimento global. Ele coloca as causas, os efeitos, e também sugere algumas formas da gente enfrentar esse desafio. Ô, doutora Isabelle, já te agradecer, viu, pela oportunidade, pela disponibilidade em conversar com a gente aqui no Ponto 3. E me despeço deixando a pergunta. Esse é o momento em que vocês, do jurídico ambiental, estão mais trabalhando, né? Penso eu. É uma fase é uma geração, eu acho. Acho que agora essa questão da mudança do clima veio para ficar. Para mim é o tema mais importante. Eu acho que não tem como a gente falar de nada sem falar da questão climática, porque se a gente não tomar atitudes para tentar prevenir e lidar e mitigar e adaptar, a gente não fala de vida. Então nada faz sentido, né? Nada existiria. Então, realmente, essa questão do direito ambiental, dessa conscientização das empresas com questões ambientais, de sustentabilidade, hoje é realmente algo que veio para ficar. Obrigado, doutora Isabela. Dom Evaristo, e recentemente tivemos esse comunicado do Papa, o Laudato Deum, e eu queria que o senhor falasse o seguinte para a gente, deixar sua mensagem para quem está nos acompanhando, sobre esse momento que estamos atravessando de mudanças climáticas. Que recado que o senhor deixa para o cristão, até de forma de ação imediata, para a gente passar juntos aí por esse momento que tem sido tão complicado? Nós temos muitas vezes falado dos direitos humanos e pouco temos falado dos direitos da natureza. O rio tem direito de ter a sua água limpa, o ar tem direito de ser um ar que não tenha poluição, a terra tem direito de ser uma terra que é preservada, cultivada, mas não destruída. O Papa Francisco, no Sínodo para a Amazônia, ele fala de um novo pecado, que talvez nós não tenhamos tanta consciência, é o pecado ecológico. Quando nós estamos destruindo o meio ambiente, nós não fazemos só um ato contra as outras pessoas que convivem conosco nesse planeta, mas é um ato contra o Criador. Ou seja, quando nós desrespeitamos, desobedecemos o Criador e não cuidamos daquilo que Ele nos coloca para cuidar, nós estamos cometendo um pecado. Então, também, nós confessamos muitas vezes os pecados tradicionais, mas não temos essa consciência de que não cuidar da ecologia, desrespeitar a natureza, é um pecado que também clama aos céus. As pessoas, elas ouviram durante muito tempo a gente falar que tínhamos que preservar o meio ambiente, mas a impressão que fica é que ninguém levava isso tão a sério. E hoje estamos enfrentando essas consequências até antes do previsto. Agradeço aqui ao Dom Evaristo, também à doutora Isabela, e fica aqui o convite para que numa próxima oportunidade a gente possa conversar mais uma vez, viu, Isabela? Obrigada, é um prazer, contem sempre comigo e parabenizo vocês mais uma vez por trazer temas sempre tão importantes e relevantes. Dom Evaristo, mais uma vez uma satisfação. Muito obrigado, um grande abraço a todos, paz e bem. É isso. E para você nos acompanhando aqui no Ponto 3 com esse tema muito importante, chamar aqui você para cuidar mais do meio ambiente. O Papa Francisco nos alerta a respeito dessa importância e é necessário
atitudes simples, que pareçam bem simples, como destacou o Dom Evaristo, como destacou a doutora Isabela. Comece dentro de casa, evitando a poluição. De repente, se vai se locomover para uma distância curta, utilize a caminhada, uma bicicleta, enfim. Você que tem a condição também de utilizar já dentro de casa as energias renováveis, faça isso. Adote essa forma mais tranquila de levar a vida, de poluir menos o meio ambiente, porque com certeza em breve teremos os resultados. Estamos vivendo em 145 mil anos, o ano mais quente da história da Terra. E isso não é só no Brasil. O aquecimento no globo terrestre influencia também as regiões polares, os animais, as crianças, os idosos e podemos enfrentar tudo isso juntos. Então é fazendo a nossa parte que todos juntos vamos conseguir salvar o nosso planeta dessa situação tão trágica que tem influenciado na vida de tantas pessoas, que tem gerado tantas catástrofes ambientais em todas as partes do mundo. Agradeço você pela companhia. A gente vai ficando por aqui com essa edição do Ponto 3. Em breve estaremos de volta com mais um assunto importante. Até lá!